Oi, 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 oi! Professora Helenira Vilela, seja muito bem-vinda ao Instituto Cultiva nesse 8 de março. Professora Helenira, que é sindicalista, agente político, adoro conversar com ela e estou muito feliz de te receber aqui, justamente nessa data tão importante. Helenira, a gente sempre foca no 8 de março nas mulheres, mas eu quero te ouvir qual o papel dos homens para que a gente possa enfrentar a violência contra as mulheres e também, enfim, enfrentar o machismo e a misoginia que infelizmente estrutura a nossa sociedade. Oi, é muito bom estar aqui nesse 8 de março. Bom, eu penso o seguinte: primeiro, é importante que os homens vão nas mobilizações, né? Tem que participar, mas é um momento em que os homens têm que ir de orelhas bem abertas, de olhos bem abertos e de boca bem fechada. Ou seja, não tentar fazer o protagonismo, mas escutar, aprender, tentar compreender o ponto de vista das mulheres nessa sociedade. É um esforço de empatia, de se colocar no lugar. Além de participar das mobilizações e dos debates, é importante que os homens entendam que a gente vive numa sociedade que oprime as mulheres mesmo antes de nascer. A gente, antes de nascer, já está sendo oprimida, porque a gente já tem pré-definições de papéis. Então, é fundamental que os homens que escutem algum dia de uma mulher, olha, você está sendo machista, não se comporte assim, não tentem responder isso como se fosse uma ofensa pessoal. A pior resposta que alguém pode dar quando você ouve de um negro, de uma negra que está sendo racista, ou de uma mulher que está sendo machista, é: não, eu não sou machista, eu tenho mãe, né? Umas coisas desse tipo. Não pode fazer isso. Você tem que parar, você tem que ouvir, você tem que refletir, você tem que dar um passo para trás e pensar uma forma de ajudar aquela mulher a não sofrer machismo. Eu escrevi sobre isso um texto que eu chamo da ética do silêncio. Outra coisa e por enquanto eu estou dizendo coisas que homens não devem fazer, né? Você não deve tentar ter protagonismo, você jamais deve tentar dizer para uma mulher ou para um movimento feminista como que ele deve se organizar, ele deve lutar assim ou assado, a mulher deve ou não ir vestida assim ou assado, nada disso. Mas o que você precisa fazer? Quando você vê um homem sendo machista, é essencial, e aí o silêncio só pode ser antiético se você ficar quieto. Quando você vê um homem sendo machista, você tem que usar o seu privilégio de ser outro homem e de saber que homens machistas normalmente escutam outros homens e dizer: você não pode agir assim, você não pode fazer desse jeito, você está sendo machista, você não tem o direito de tratar essa mulher desse jeito. Isso das formas, obviamente, violentas. Então, se você vê uma mulher sofrendo uma violência, intervenha, defenda ela, né? Agora, há inclusive as violências mais sutis, né? Então, se você está num grupo do futebol e recebe uma figurinha que mostra uma mulher subjugada, hipersexualizada, uma mulher sendo destratada, você tem que dizer: eu não autorizo isso nesse espaço. Isso é acabar com o que a gente chama de broderagem, né? Que é parar de ter esse comportamento. Eu não aceito que você faça esse tipo de piada. Isso não é piada, isso é violência. Então, enfrentar outros homens sendo machistas é fundamental. E a terceira coisa é ajudar e apoiar as mulheres quando a gente estiver defendendo os nossos espaços. Então, tem que apoiar lei de cotas, inclusive não só para candidatas, precisa apoiar a lei de cotas para representatividade. Nós temos 52% de mulheres. Como é que a gente tem só 17% de deputadas federais, por exemplo? Isso é uma subrepresentatividade, é um tipo de ditadura masculina, né? Como é que a gente tem cota de 92% de homens no STF? Isso é inaceitável. A gente não pode achar que é normal uma sociedade ter maioria de mulheres e ter só uma mulher no STF. Então, vote em mulheres, né? Vote em mulheres conscientes, em mulheres feministas, em mulheres que lutam pelos direitos das mulheres. Então, tudo isso eu acho que é a forma dos homens de participar, de ser parte da solução ao invés de ser parte do problema, né? É entender que ele é estruturalmente machista, porque ele foi criado numa sociedade machista, ele foi ensinado a ter poder, ele foi ensinado que a voz dele sempre vai ser ouvida, ele foi ensinado a ter sempre espaço. Então, ele precisa entender quando ele não deve usar esse privilégio e quando ele deve usar o privilégio para reconhecer que aquele espaço tem que ser também de uma mulher,
E eu sempre uso aquele exemplo no Black Lives Matter, que é quando os brancos fizeram uma corrente para defender os negros que estavam protestando, porque a polícia não batia na corrente de brancos que estava defendendo os negros. Isso é usar o privilégio em favor do fim do privilégio. Né? Então é isso, a gente precisa dos homens usando o fato de que outros homens só escutam homens para dizer: você não tem o direito de ser machista, você não tem o direito de ser misógino, você não tem o direito de ser violento, você não pode falar isso, isso não é piada. E se colocar e votar em mulher e atuar junto. Perfeito. Helenira, eu gostaria de encerrar aqui a nossa conversa, nossa pequena conversa nesse 8 de março, que tu deixasse um recado para as mulheres que estão nos acompanhando aqui no Instituto Cultiva nesse dia de hoje. Maravilha, agradecer pelo espaço do Instituto Cultiva, muito feliz de te ver aí trabalhando nesse espaço tão importante, e dizer o seguinte: 8 de março é Dia Internacional das Mulheres, proposto pela Clara Zetkin, no início do século XX, exatamente para ter um dia onde o mundo reflita sobre a condição da mulher para enfrentar a opressão, a exploração das mulheres. Então, não é um dia para entregar flor, é um dia para nós estarmos juntas, debatendo a nossa condição, incluindo todas as mulheres. Então, a gente precisa perceber que uma mulher branca não sofre a mesma opressão que uma negra, que uma mulher trans não sofre a mesma opressão que uma cis, que uma mulher pobre não sofre a mesma opressão que uma mulher rica, mas que todas as mulheres sofremos opressões e que essa sociedade só vai ser uma sociedade igualitária quando não houver opressões, nem contra mulheres, nem contra negros. Então, nós, mulheres, vá na mobilização que tiver na sua cidade, participe dos debates, participe dos eventos, se inclua em grupos feministas, se inclua em grupos transfeministas e que a gente possa estar juntas enfrentando essa sociedade e dizendo: basta, basta de violência, basta de exploração, basta de ganhar menos, basta de ter menos espaço na ciência, basta de ter menos espaço na economia, na segurança, onde for. Então, acho que a gente só pode evoluir aquela máxima de uma sobe e puxa a outra, né? Mas mais do que isso, a que sobe puxa a outra, a que está embaixo empurra a outra para cima, e assim a gente vai conseguindo uma sociedade efetivamente democrática, em que todas as pessoas realmente tenham representação de acordo com o espaço que devem ocupar, né? Que a gente não tenha ninguém super representado, a ditadura do macho branco, nem ninguém subrepresentado, como a gente não tem. Então, a gente vai enfrentar isso conquistando esse espaço, e a gente vai fazer isso juntas, debatendo, atuando e nos mobilizando. Participe das mobilizações e viva as mulheres, viva o Dia Internacional das Mulheres. E aí vou terminar com a chave que a gente está usando no 8M de Santa Catarina, que é transformando luto em lutas. Nós nos queremos vivas, nos queremos em todos os lugares e nos queremos com dignidade e respeito. Beijão, Mafé, é lindo te ver ocupando esse espaço como uma mulher lutadora também. Beijão, professora, seguimos juntas, viu? Muitíssimo obrigada pela tua presença aqui. Beijão.